Nossa alegria é viver tão somente para o teu louvor. Entregamos nossas orações, confiantes que tu és Senhor. Soberanas são tuas ações, gracioso o teu esplendor. Amável, eterno, imutável, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triuno, santo e soberano, digno de adoração. Vimos adorar-te com canções, vimos exaltar-te, Rei de amor. Nossa alegria é viver tão somente para o teu louvor. Entregamos nossas orações, confiantes que tu és Senhor. Soberanas são tuas ações, gracioso o teu esplendor. amável, eterno, imutável, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triuno, santo e soberano, digno de adoração. Nos deleitamos em teus atributos, agradecidos por estarmos juntos, reconciliados por Cristo, separados para o louvor da tua glória, Senhor. Amável, eterno, imutável, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triuno, santo e soberano, digno de adoração. Amém. Louvado seja o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E o próximo hino nos faz lembrar de alguns atributos do Senhor. Um deles é Deus, que Deus é fiel. E conforme diz um certo pregador, Paul Washer, diz, isso significa que o Senhor é digno de absoluta confiança. E que o seu povo pode depender dele sem dúvida ou alguma reserva. Em Salmos 110:5 diz, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Grande é a fidelidade do nosso bondoso e glorioso Deus, aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Vamos cantar, Deus é fiel. Cantemos juntos, como igreja, bem alegre ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder,
a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pelo perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Olá, meu irmão, minha irmã da CIB. Mais uma vez estamos juntos aqui, mesmo que de forma virtual, para darmos seguimento aqui ao estudo desse livro que nós temos acompanhado aí nas quartas-feiras, Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária, do David Matthews. Esse livro que tem mudado até um pouco minha percepção sobre como os hábitos espirituais devem servir a nossa vida de forma a nos conectar com Cristo de forma diária ali, né? Eu espero que hoje também, com o tema que vamos ver hoje, um pouco mais curto, mas muito aplicável, você também possa se aproximar mais de Cristo. Bom, a fração do livro que nós vamos olhar hoje é ali o finalzinho do capítulo 5, onde o autor vai falar especificamente de uma disciplina que às vezes é deixada de lado por muitos de nós, eu começo a dizer por mim mesmo, mas que tem um poder e uma capacidade muito grande de nos ajudar em momentos de dificuldade e em qualquer outros momentos em que nós não estejamos ali de fato com a Bíblia aberta ou fazendo uma devocional, que é a memorização das Escrituras, né? Como que a memorização de versículos, de passagens, de textos, até porções maiores da Bíblia, podem nos ajudar nessa caminhada diária em buscar mais prazer em Cristo e de receber tudo que isso envolve, né? Esse prazer em Cristo, nesse prazer em Cristo, receber força para lidar com as nossas tentações, com os nossos pecados, com desânimo, e também de poder ministrar a outras pessoas com versículos já memorizados de cabeça. Isso acaba ficando um pouco mais fácil. Hoje a ideia é te apresentar 5 dicas que o autor coloca aqui para você criar uma prática de memorização das Escrituras, e enquanto nós falarmos sobre essas dicas, alguns pontos especiais para mostrar a importância dessa prática que muitas vezes é negligenciada. Bom, antes de começar com essas 5 dicas, a meditação pela memorização das Escrituras acaba sendo um ponto importante para nós que temos a rotina muito corrida, né? Muitas vezes é difícil, você até em alguns dias consegue passar o tempo inteiro ali envolvido nas suas rotinas e não consegue separar tempo para
para fazer sua devocional ou para ler algo de forma mais intencional. E nesse sentido, a memorização das escrituras, elas servem não como um substituto, mas como um complemento muito forte para que, mesmo tendo esse tempo limitado de leitura e de estudo da palavra durante o dia, você consiga manter essa palavra sendo revisitada na sua mente e no seu coração. Bom, e a primeira dica que o autor dá é para que você possa diversificar as suas escolhas. Então, quando for pensar em alguma passagem da escritura para memorizar, pense de forma escalonada. Separe ali talvez alguns versículos que você possa memorizar. Depois aqui o autor vai dar algumas dicas, né, de versículos que seriam interessantes da gente memorizar e o porquê disso. Mas escolha alguns versículos, depois você pode escolher algumas seções maiores, algumas passagens mais densas, e quem sabe memorizar até mesmo um capítulo inteiro, né? Eu tinha uma amiga no Instituto Bíblico que chegou a memorizar o primeiro capítulo de 1 Coríntios inteiro, e aquilo ali me deixou, né, estarrecido como ela tinha conseguido fazer aquilo. E enquanto ela falava, eu ficava me deleitando no texto, né, e pensando, nossa, como seria bom ter isso mesmo memorizado na cabeça para você sempre revisitar isso, né? Então você pode começar diversificando suas escolhas, não se atenha simplesmente a um versículo específico, mas tente depois gravar, memorizar algumas seções, alguns trechos, e quem sabe até mesmo um capítulo inteiro de um livro que possa te ajudar em momentos onde você não vai ter ali o tempo necessário para se debruçar naquele texto de forma mais intencional. A segunda dica é que você possa levar isso com você durante o dia. Então, de alguma forma, e aí você pode pensar em várias formas, né? Tem gente que coloca algum versículo no plano de fundo do celular, então tirou um print ali, né, do texto no aplicativo da Bíblia e deixa no plano de fundo do celular para sempre que abrir o celular vai estar ali o versículo. Tem gente que grava o versículo, né, em áudio e reproduz esse versículo algumas vezes durante o dia. Tem gente que faz música, né? Eu no Instituto Bíblico também tive algumas tarefas nas quais eu precisava memorizar alguns versículos, e a forma mais fácil que eu encontrei foi pela música, né? Eu tinha um amigo que era compositor e ele, em alguns momentos, ele separava para compor algumas, né? Não compor, mas ele preparava algum tipo de melodia para encaixar naquele versículo, e isso facilitava demais a memorização. E, por sinal, esses são os principais versículos que eu tenho memorizados até hoje, por conta dessa forma de memorização, né, pela música. Então você pode encontrar diversas formas aí de tentar se manter aí sempre rodeado por esses versículos, né? Para quem tem agenda por escrito, né? Você pode colocar ali, você pode colocar um lembrete no seu celular, você pode fazer uma série de ações para tentar se lembrar desse versículo durante o dia. O importante é que você faça com que ele te rodeie, né? Essas escrituras selecionadas possam rodear o seu dia a dia de alguma forma para você sempre estar em contato com ela, e isso vai facilitar muito a sua memorização. A terceira dica ela é um pouco mais pastoral nesse sentido aqui, porque ela começa a entrar no porquê de memorizar as escrituras, né? O intuito não é que você saiba memorizar e saiba versículos de cor para mostrar para os seus amigos ou para quem quer que seja, para os seus familiares, que você sabe citar versículos de cor, né? Essa é uma grande tentação que você vai ter, simplesmente agir como se aquilo fosse um texto, meio que um amuleto da sorte que você grava de alguma forma para falar para os outros. Mas essa não é a intenção. A intenção de memorizar as escrituras é para que, enquanto você memoriza, você pense, reflita e aplique isso ao seu próprio coração, à sua própria vida, para que isso possa fazer eco dentro de você mesmo, para que você possa ser impactado por aquilo. Não necessariamente uma memorização fria ali, um decoreba. A ideia é que, memorizando, você consiga, a cada momento, pregar a si mesmo parte daquela porção das escrituras. Então, aprenda que o memorizar por memorizar é secundário, né? O primário é levar aquilo ali para o seu coração, atingir o seu coração com aquela porção das escrituras e ver como as suas ações serão afetadas por aquela porção que você memorizou. E no processo de memorização você se questionar e fazer uma sondagem realmente da sua vida e de como você tem agido frente àquela verdade sendo exposta ali nas escrituras que você tem tentado manter viva e aquecida dentro de você. A quarta dica é que você transforme esse texto memorizado muitas vezes em uma oração, que você ore a Deus
citando esse texto. Olha só, o próprio Deus designando palavras nas suas escrituras para que você possa ser municiado para falar com Ele de uma forma que Ele mesmo designou para você. Essa é uma forma de se achegar a Deus nos próprios termos dele, né? Nos termos dele mesmo. E isso nos conecta de formas bem mais profundas com Deus do que quando nós apenas oramos, muitas vezes partindo de ideias dos nossos próprios corações, de desejos nossos, né? Quando a gente usa as escrituras memorizadas para orar e fazer disso uma oração a Deus, nós estamos falando, digamos assim, na mesma linguagem de Deus. Nós estamos nos conectando com Ele pelos termos dele mesmo. Então, use essas escrituras que você tem, ou que você pode, a partir de agora, passar a memorizar, de forma a usá-las nas suas orações, que você possa fazer desses textos orados, digamos assim, ao próprio Deus. Além disso, ser uma ferramenta poderosa para você mesmo, né, doutrinar a sua oração, isso também é uma prática que vai te fazer cada vez mais memorizar mais rápido e de forma mais firme o que você tem se proposto aí a decorar das escrituras. E por fim, a quinta dica que o autor nos traz é para que a gente possa se lembrar sempre de memorizar essas escrituras, esses versículos, essas passagens à luz do Evangelho. É muito importante isso, nunca a memorização ou essa intencionalidade em ter as escrituras na sua cabeça deve ser algo com um fim em si mesmo, né? Paulo, quando fala aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 14 a 16, ele falando dos judeus, né, que conheciam muito as escrituras, né, tinham estudos intensos ali em relação a várias porções das escrituras e conheciam muito mais do Antigo Testamento, né, que eram as escrituras da época, muito mais do que eu e você conhecemos o Novo hoje. Então, eles tinham esse conhecimento na cabeça deles. É como se eles tivessem a Bíblia memorizada já, né? E Paulo fala sobre muitos deles dessa forma aqui, ó. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, esse véu lhe é retirado. O que é que Paulo está falando aqui? Judeus, vocês têm as escrituras na cabeça. Vocês entenderam, vocês decoram, vocês estudam, vocês detalham algumas coisas que pessoas nunca vão conseguir se lembrar, e vocês sabem que isso está lá, e vocês leem, releem, e vocês estudam, e vocês sabem tudo sobre as escrituras, mas vocês leem à luz da lâmpada errada. Vocês não leem a partir de Cristo, a partir do Evangelho. E por isso é como se vocês tivessem um véu na sua frente. Vocês só decoram, vocês só sabem o que intelectualmente está sendo dito ali, mas aquilo ali não faz diferença no seu coração, afinal de contas, as escrituras todas apontam para esse Cristo, apontam para esse Evangelho. E uma vez que você rejeita esse Evangelho, rejeita esse Cristo, o véu continua na sua frente. O véu continua te tapando do real significado dessas escrituras. E aí, por isso, as escrituras decoradas, gravadas, são apenas um decoreba, são apenas alguma informação que você tem na sua cabeça. Por isso que é muito importante, como o Paulo está dizendo, e o autor também, que a gente leia e memorize as escrituras à luz do Evangelho, porque elas vão apontar para Cristo, elas demonstram a Cristo. E por isso nós precisamos de Cristo para entender o real significado delas e para que elas possam ser aplicadas ao nosso coração da forma correta. Essas são então as 5 dicas que o autor dá. Diversifique as suas escolhas, leia e leve essas passagens com você ao longo do dia. Procure compreender o sentido e aplicar o texto enquanto você memoriza. 4, transforme o seu texto em uma oração a Deus. E 5, sempre e mais importante, memorize à luz do Evangelho, à luz de Cristo, que é a lente e que é, na verdade, o objetivo final das Escrituras e para onde todas elas apontam. E eu quero deixar, então, algumas sugestões de versículos para que você possa memorizar, sugestões essas que o próprio autor dá aqui. Mas antes eu gostaria de ler, e vou ler, de fato, um trecho do livro que mostra o quão importante, ou por que é tão importante a gente ter esses versículos que serão citados aqui como sugestões
para memorização, quão importante é a gente guardá-los, né? E tê-los conosco, né? O autor diz assim: quando você memoriza um versículo do Evangelho e o mantém quente, você esconde em seu coração uma expressão divinamente inspirada e inerrante em linguagem humana do ponto principal de toda a Bíblia e de toda a história. Você carrega consigo a espada do Espírito em seu mental mais forte. Resumos de uma frase da mensagem central da Bíblia fortalecem a nossa espinha dorsal espiritual e solidificam o nosso núcleo, enraizando-nos profundamente no alicerce do coração de Deus e da natureza do mundo que Ele fez, e nos enviam para um combate confiante contra a incredulidade nossa e de outros. Os versículos do Evangelho são inestimáveis, tanto para o evangelismo quanto para o discipulado. É isso, é para isso que nós devemos nos esforçarmos em memorizar as Escrituras. E aqui eu quero deixar algumas sugestões já para a gente ir fechando. Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6:23, esse é clássico, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:1, agora, pois, já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui tem muitos outros versículos, ele dá uma lista extensa de 10, mas eu queria só pontuar esses como alguns que são curtos, você certamente conseguirá memorizar em poucos dias, mas que, sendo feito eco dentro de você e você levando isso para você no seu dia a dia, ele certamente tem poder de Deus para te ajudar no seu momento de dificuldade, no seu momento de desânimo, e também para te ajudar a ministrar outras pessoas e a falar com outras pessoas a partir das Escrituras. Bom, é isso, meus queridos. Eu espero que de alguma forma eu tenha acendido uma fagulhinha aí para que você possa se sentir mais interessado em memorizar as Escrituras, em usar dessa prática para, como eu falei, não fazer disso um mero mecanismo na sua cabeça, onde você vai gravar algum tipo de informação, mas para que você seja constantemente confrontado e constantemente moldado à imagem de Cristo, porque esse é o objetivo da nossa vida, é ser cada vez mais parecido com Jesus e ser submetido a esse processo pela própria graça dele. Então, uma dessas formas que a gente encontra de se submeter a isso é deixando a palavra de Deus trabalhar no nosso coração. E que forma melhor de ter essa palavra conosco durante todos os dias, durante o nosso dia, durante a nossa rotina tão corrida. Então, fica um encorajamento para mim também, né, para vocês, e para que a gente, como igreja, dentro da CIB, ali, talvez possamos criar algumas práticas, alguns métodos. Nós temos uma igreja criativa que pode, sim, se juntar e pensar em formas diferentes de memorização das Escrituras. Por que não fazer isso de alguma forma para que todos nós possamos crescer juntos em conformidade com a imagem de Cristo. Amém? Esse foi o estudo dessa semana e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.